Boa noite, gente. Eu sou Cristiane, médica, sou atual diretora científica da NCP Nacional e hoje eu vou ter o prazer de conversar com um colega médico, Regis Góes, que é intensivista, também especialista em geriatria e cuidado paliativo, que atualmente trabalha no Hospital Samaritano e no Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia. E eu vou conversar um pouco sobre uma situação que é muito peculiar na vida da gente, tá? Que situação é essa? Essa situação é quando o profissional de saúde, ele fica doente. Nós estamos muito acostumados a tratar dos outros, né? A gente cuida dos nossos pacientes, a gente cuida dos nossos familiares, a gente cuida dos nossos amigos, mas muitas vezes a gente esquece de cuidar da gente. E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, porque a gente não está acostumado a pensar: e se eu ficar doente? O que vai acontecer? Né? Se eu ficar doente, como vai ser? E nesse momento em que a gente está atravessando uma coisa muito complicada, um período muito turbulento, que é a da pandemia do coronavírus, a gente está passando por várias questões complicadas. A gente está passando por vários momentos de decisão que a gente nunca pensou, ou pelo menos não imaginava que agora a gente tivesse que passar por isso. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Regis, né? O Regis teve, eu vou deixar, é óbvio, ele falar muito melhor sobre isso, mas o Regis ficou no front logo no início da pandemia e depois acabou adoecendo. E foi um momento muito difícil para ele, né? Então eu só estou esperando ele entrar aqui para a gente começar a conversar. Essas questões tecnológicas são complexas, não é? E eu estou esperando a conexão do Regis para a gente poder conversar melhor. Enquanto ele não entra, eu estou agradecendo a todo mundo. Essa é a primeira live do Instagram da NCP Nacional. E o que acontece? O Regis entrou, eu acho que eu consegui acessar. Se não... Opa! Oi, Regis, tudo Olá, bem, amigo? Como tudo é que você bem? tá? Tudo bom? Tudo tranquilo. Essas coisas tecnológicas são um pouco complexas, né? Mas a gente vai se acostumando. Em É tempos verdade. de lives e webinars e etc., a gente acaba organizando as coisas. É. Então, eu estava introduzindo aqui para o pessoal, né? O que aconteceu, como é que a gente pensou nessa live, que a gente conversou sobre o que a gente queria passar para o momento de que o profissional de saúde adoece, né? A gente não está apto para adoecer. A gente está apto para cuidar de pessoas doentes. É. E quando a gente está do outro lado, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Então, eu queria te perguntar algumas coisas, eu queria que você fosse contando para a gente como é que foi esse momento na sua vida, né? Eu já introduzi que você é intensivista, o Isso. que é uma coisa complicada, porque o intensivista, apesar de você ser um intensivista paliativista também, né, que entende um pouco dos dois lados, o intensivista sabe o quanto é complicado um doente grave, né? O quanto é trabalhar na linha tênue entre a vida e a morte dos pacientes instáveis e graves, né? A gente sabe disso. Todo mundo que trabalha na área de saúde já passou algum tempo em alguma unidade de terapia intensiva e sabe que é complicado. Então, eu queria primeiro te perguntar o seguinte: no início da pandemia, você é intensivista trabalhando numa unidade de volume alto de pacientes, uma unidade de alta complexidade, né? Como os hospitais que você trabalha. Como é que foi se preparar para essa pandemia? Bom, foi uma situação bastante estressante, né?
a gente na linha de frente, num dos hospitais que eu trabalho no Samaritano, que é um hospital privado no Rio, e trabalho no INTO, lá no CTI. Então, ambos a gente, no Samaritano a gente teve alguns casos inicialmente, por conta basicamente do perfil mesmo dos pacientes que frequentam o hospital, pessoas que viajam muito e tudo. Então, acabou tendo um N de pacientes um pouco mais precoce. A gente se preparou como todo mundo, trocando a roda do carro, o carro andando, né? Então, estudando, vendo como é que lá fora o pessoal estava fazendo, e aquela dificuldade de você conseguir EPI para andar na rua, né? Então, basicamente, a nossa preocupação maior era de se proteger no hospital, no contato com os pacientes, mas no ambiente da rua a gente não tinha um EPI adequado, até porque até comprar no Mercado Livre da vida a gente não conseguiu ter a tempo. Isso. Uma dificuldade para conseguir. Nem álcool gel, né? A gente estava conseguindo no início. Nem álcool gel. Quando surgiu alguma coisa, as pessoas já compravam todo o estoque, né? Então, mas era uma coisa bastante estressante. A gente, logo no início da pandemia, ouvindo o tsunami que estava por chegar, né? Conversamos em casa, o que a gente vai fazer, e se um de nós ficarmos doentes, como é que a gente vai se planejar. A sua esposa é médica também. Ela é médica, é cardiologista, também trabalha em unidade de terapia intensiva, e nos empregos dela ela também tinha algum grau de exposição maior, né? Então, a gente não tinha muita noção do que estava acontecendo, até o momento que alguns colegas começaram a ficar doentes. Ninguém, de fato, ficou doente gravíssimo, né? E a gente tinha a noção de que as pessoas que eram nossos contemporâneos, saudáveis, né? Sem doenças crônicas estabelecidas, estavam passando pela dificuldade e seguindo em frente. uns 14 dias de quarentena que lhes eram impostos, né? Então, foi uma época bastante estressante, vamos dizer. Você começou a receber muito paciente grave? Porque, às vezes, a gente vem em hospital privado, muitos pacientes vão para terapia intensiva, ainda não tão instáveis, ainda não tão graves, né? Sim. Só pacientes que inspiram mais cuidados, pacientes que a gente precisa ficar mais de olho. Mas a impressão que eu tenho é que com a pandemia, de repente, assim, o cara de manhã estava ok, de tarde o cara estava no tubo, no respirador, precisando de avisar. É uma coisa muito, muito acelerada esse processo. É rápido. E em relação ao Samaritano, a gente teve, logo no início, a gente teve o insight de dividir o nosso setor de emergência, que é onde eu atuo na clínica médica, mas também faço parte do grupo da emergência, então a gente atua conjuntamente em praticamente tudo. Então, a gente dividiu a emergência em emergência Covid e não Covid. Então, a emergência Covid foi começando a ocupar todos os espaços, toda a dinâmica de pacientes de emergência acabou migrando para lá, e eu, de fato, fiquei afastado disso. Eu ficava basicamente vendo os pacientes do andar e ajudando na emergência não Covid. Então, não tinha tanta exposição e com o EPI completo o tempo todo. No INTO, a gente começou a receber esses pacientes e, a despeito do EPI, a gente tem, apesar de muito treinamento, apesar disso tudo, os plantões muito difíceis, pacientes muito graves, a dificuldade de paramentar-se e desparamentar-se na hora que você está muito cansado, extenuado. Eu acho que é aí que a gente acaba aprendendo, né? A paramentação, ela é uma coisa que tem que ficar medular. A gente sabe na teoria, mas a gente não sabe na prática. Essa é a percepção que eu tenho, que eu tinha no início. E com o passar do tempo, ela acabou realmente ficando medular. Hoje, todos os médicos que trabalham no front sabem exatamente como paramentar e desparamentar da forma adequada.
Mas no início, embora se soubesse do ponto de vista intelectual, cognitivo, a prática era muito diferente, né? Sim, com certeza. Então eu acho que nesse início, alguns colegas acabaram se contaminando também por isso. Por essa dificuldade de prática de paramentação, Não sei se você tem essa percepção. Eu tenho essa percepção. A gente teve lá atrás um treinamento no momento que a gente ficou exposto um pouco ao ebola, né? Então, nessa doença, a gente tinha como conduta 2 pessoas ficarem um olhando a paramentação e desparamentação uma da outra, para saber se havia algum gap, algum grau de erro em algum momento. Então, isso era uma preocupação nossa também no Covid, né? Então, paramentar-se, desparamentar-se, acho que é a coisa mais difícil que tem. No momento de você tirar uma máscara, de você... Saber a ordem certa de coisas. E em que momento você vai se desparamentar? De repente você está precisando ir ao banheiro, você está precisando fazer alguma coisa, e aí você acaba acelerando esse processo que não pode ser acelerado, né? Então, eu acho que os profissionais acabaram se contaminando basicamente nesses momentos, né? Na entrada da paramentação e na saída. Uma outra coisa que aí eu queria começar a entrar na sua história, que é o seguinte: como é que você percebeu que você estava tendo sintomas de Covid? Como foi isso? Rolou aquele lance trabalhando bastante. Não, é só a rinite, é só a mudança do tempo, é só um resfriado. O que aconteceu? Como é que foi? A gente já tinha tido no nosso grupo alguns colegas que haviam contraído, né? Então, e uma fase que a gente estava lendo absurdamente sobre o assunto, e eu tinha tido algum grau de exposição, aumentou o número de pacientes, eu fiquei doente no momento, no pico dos hospitais particulares, e onde estavam num crescente dos hospitais públicos. A gente até, no hospital público que eu trabalho, a gente até tinha uma unidade dedicada aos pacientes de Covid. Então, eu acabei ficando em alguns plantões com esses pacientes, e eu acho que houve alguma contaminação em algum momento. A gente não tem como saber, quando é que se contaminou. Quando foi? Não dá. Não houve nenhuma exposição índice de repente, fui entubar um doente, o doente tossiu e eu estava sem o EPI. Em momento nenhum eu estava sem o EPI adequado, né? Mas eu lembro muito bem, foi numa quarta-feira, o meu plantão no INTO é numa quarta-noite, e eu indo para o hospital, eu me levantei da cadeira, eu senti uma mialgia diferente de qualquer mialgia que eu já havia sentido em qualquer gripe que eu tivesse contraído. Em qualquer plantão de 24, de 36. Não, eu nunca tinha sentido uma mialgia daquela, e subitamente, Cris, eu levantei e falei, meu Deus, eu tô com Covid. Ai, meu Deus. Foi uma coisa assim, o corpo todo doía subitamente, enfim, provavelmente uma viremia naquela hora que eu não consegui aguentar. Então, fui para o plantão, praticamente não consegui trabalhar naquele dia, e já falava para as pessoas, pessoal, acho que eu contraí, vou dormir de máscara, etc., não vou chegar perto de vocês, etc. O pessoal, não, você tá preocupado, tá estressado, etc. Não, acho que não tem jeito. A fadiga era totalmente desproporcional. Você saía numa suíte, que você sai da cama para ir no banheiro, você parece que tinha andado 10 quilômetros. Muito cansaço, um cansaço absurdo. A partir daí, no dia seguinte, fiz o teste calhou de chegar rápido, e eu percebi que eu estava com Covid, fiquei isolado. Fui para casa. Fui para casa, fui para o quartinho de empregada. Ficou de castigo no quartinho. Fiquei de castigo lá. Tenho 2 filhos pequenos. Sim. Minha esposa é médica, enfim, sabe de toda essa conduta de isolamento, enfim, sim. Muito preocupada. Mas nos dias que sucederam foi bastante difícil, porque as crianças não têm a menor
noção do que é você estar com o seu pai do seu lado e você não poder entrar para dar um beijo nele. Então, Sim, uma sim. situação bastante complexa sob esse ponto de vista, a gente preocupado com os pequenos, que eles não se expusessem. E foi uma época, o início de um isolamento que durou praticamente 30 dias, né? Meu Deus, imagino. Ainda mais os pequenos, né? É Sim, difícil. sim, uma dificuldade. No segmento, isso foi numa quinta-feira. No sábado, Sim. na verdade, o meu teste não foi na quinta-feira, o meu teste foi no sábado. A gente aguardou 3 Uhum. dias para que eu pudesse fazer Para o poder teste, para não coletar. ter um falso negativo, enfim. A gente coletou 3 dias Uhum. depois do sintoma e o resultado veio rápido e eu acabei fazendo uma TC porque eu estava um pouco cansado demais. Essa Certo. tomografia mostrava menos de 25% do pulmão. A Tá. tomografia praticamente que deu o resultado, um infiltrado vidro Certo. fosco periférico, enfim. Uhum. E começou uma febre inacreditável, Alta. uma febre alta que não passava com nenhum antitérmico, a característica assim incrível. E era engraçado porque Pois é. a febre só É uma coisa cedia um pouco impressionante. quando eu ia tomar um banho gelado, né? E para tomar um banho gelado eu tinha que vencer o caminho da cama até o chuveiro. Uma Levantar, confusão, porque a fadiga era muito grande. passar o conseguia Everest, levantar né? sozinho Subir lá. o Everest, querer o banheiro. Meu Deus, sozinho, ainda pior, né? Exatamente, uma Porque a coisa- sua esposa uma parece que coisa não podia horrorosa. nem te ajudar. Coitada. Não, sozinho, absolutamente sozinho ali, tem que se virar, mas só comunicando-se por WhatsApp, ou então chegavam na porta, batiam. Eu brinco que nessas horas a gente tem que comer pizza, que é o que se passa por debaixo da porta, né? É isso aí. Pelo menos uma coisa boa nessa situação toda, né? Exatamente, Porque pizza deixa todo mundo feliz, quer dizer, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço fica feliz. exatamente, com certeza. É o que salva. Deixa eu te perguntar. Aquela falta de paladar, né? A anosmia, que é a falta de sentir o cheiro Não. das comidas, o cheiro das coisas. Você teve? Cris, eu não tive essa sorte, porque anedotalmente eu tenho observado que essas pessoas que desenvolvem anosmia e a falta do paladar, elas acabam tendo um curso mais benigno na doença. Da doença, né? Sim. Acabam tendo esse curso. Eu não tive isso e fui tendo... comecei a ter tosse, febre que não aquela cedia. tosse que te impede de dormir, de fazer qualquer outra De coisa. tudo. Não fala direito. Mas me conta, como foi pra você? Quando que você percebeu? Tipo, cara, porque assim, eu percebo muito por mim. Eu sou uma paciente crônica, né? Uhum. Tem uma doença crônica com a qual eu convivi. Não sei quem eu sou sem essa situação, então vamos embora. Mas assim, eu tenho muita dificuldade, apesar de eu ser médica e de ser paciente crônica a vida inteira, de dizer assim, tá na minha hora de ir no médico. Eu sempre vou na marca do pênalti, completamente 45 minutos do segundo tempo. Então, assim, como é que foi pra você perceber, cara, tá na hora de ir para o hospital, eu acho que eu preciso do olho de outras pessoas, não dá mais para eu ficar sozinha, eu preciso de cuidado, de ajuda. Como é que foi isso? Cris, foi engraçado, porque eu colocava um oxímetro no dedo, um oxímetro em torno de 94%, de vez em quando batia um 93%, mas eu nem olhava para esse número, eu olhava quando ele estava oscilando. Ignorava. Isso. E aí o meu amigo, meu chefe, mas mais do que chefe, ele é um grande amigo meu, que é o César Vilela, lá do Samaritano. Ele me ligava todo dia, perguntava como é que eu estava, etc, etc. E nesse dia, eu cheguei para ele e falei, olha, tô bem, César, mas um pouquinho de falta de ar e isso melhora quando eu dou uma pronadinha. Pronadinha, para quem não sabe, é você ficar deitado. Eu acho que tem pessoas que não são da área. É você ficar deitado com a barriga para baixo. Que você costuma fazer isso em pacientes mais graves, no CTI, etc.
Aí quando ele ouviu essa frase, ele falou, e você não pretende ir ao hospital? Eu falei, não, eu tô bem, não preciso ir ao hospital. Ele falou, olha só, Pronadinha, agora eu não sou mais seu amigo, agora eu sou o seu chefe. Então você, a minha ordem é que você vá ao hospital agora, imediatamente, para você ser avaliado. Eu falei, Ou não, seja, não há necessidade. teve que rolar uma pressão. Com certeza, ele falou com todo esse jeito, né? E aí eu, como um bom funcionário, eu fui para o hospital. Obedecer o chefe sempre. Exatamente. Eu também, minha chefe inclusive acabou de entrar, né? Deu um tchauzinho para nós, então eu tô obediente o tempo todo. Com certeza, afinal. Faço tudo que me manda. Oh, E aí, sem dúvida. você chegou lá, doutor Regis, médico de emergência, médico de CTI, né? Há séculos no Samaritano, que todo mundo conhece, doutor Regis, e aí? Doutor Regis chegou com falta de ar. Como é que foi? Cris, cheguei no hospital e estava relativamente bem, enfim, mantinha ainda uma oxigenação adequada e fui fazer a fatídica tomografia. Quando fui fazer E a era tomografia, menos de 25 era menos de 25 no sábado, isso foi na terça-feira seguinte. Tudo começou na quarta-feira. No sábado, eu fui ao hospital pela primeira vez e na terça-feira eu me internei. Uma semana depois, praticamente, do início dos sintomas. A tomografia já era uma tomografia totalmente diferente, acima de 50% do pulmão, uma piora expressiva. E eu já estava bastante cansado. Coletou todos os exames. Eu lembro até hoje da frase do meu colega lá de rotina, Marcelo Santino. Chegou, Regis, infelizmente você vai ter que ser internado. Vai ter que ficar. Vai ter que ficar. Vai ter que ficar. E todas as pessoas íntimas, eu trabalho no Samaritano há praticamente 20 anos, quase. Ou seja, sou formado há 22 e no Samaritano há praticamente 20. Então, sim, é muito tempo e muita amizade que a gente tem lá. E aí já fui internado na semi-intensiva, mas com a esperança, ele me falou inicialmente, não, você vai ficar 24 horas só internado, para a gente dar uma olhada. Eu já percebi que ele estava querendo me enganar. Já, né? Percebeu que estava rolando uma conspiração do silêncio. Exatamente. Falei, olha, eu conheço vocês estão me enganando, mas tudo bem. Eu vou fingir que estou acreditando. Vou fingir que acredito, que nesse momento é o que me convém. Exatamente. Mas foi tranquilo essa parte. Comecei a me preocupar, enfim, vou ficar fora de casa, como é que vai ser as crianças, etc. Mas Daniela estava cuidando de tudo e, obviamente, ficou muito preocupada com a situação da gente ter que ficar internado. Isso tudo é interessante, Cris, porque você tem essas notícias, você tem nessa doença, você tem essas notícias, você tem toda essa dinâmica e ninguém da sua família está ao seu lado. É muito interessante. É uma doença que não tem par, né? Você recebe uma notícia difícil e não tem ninguém da sua família. Por que não? Porque não querem estar? Não, é porque não podem. Então, numa situação dessa, uma doença infecciosa, você, como essa, não tem ninguém ao seu lado. Nos momentos mais difíceis e nas notícias mais complexas, né? E muitas vezes eu percebo isso. Pode ser que eu esteja enganada. Eu até... que a questão é a seguinte. Nós médicos não somos poupados. Não médicos só, mas profissionais de saúde em geral. Quando a gente tem que receber uma má notícia, ela vem, pá! Ela vem muito na lata. Pode ser que eu esteja errada, entendeu? E eu tenho amigos excelentes em comunicação de más notícias, de notícias difíceis, mas eu acho que a gente não consegue ter aquele benefício da dúvida, porque a gente sabe o que está acontecendo. Então eu tenho essa percepção. Como é que você percebe isso? O engraçado é quando você recebe uma notícia, enfim, você já está há muito tempo aí no trabalho, na labuta, você recebe a notícia dessa partindo de uma pessoa que você conhece, né? Sim. Então, quando você está há muito tempo, você já conhece metade do Rio de Janeiro, que é um lugar pequeno. Mas, enfim, principalmente aqueles que trabalham com você. Você recebe a notícia dessa e fala, bom, ele pode estar querendo dar uma floreada, está querendo me poupar, mas já sei o que ele quer dizer.
né? Exatamente. Então, é complicado porque você... E muitas vezes a pessoa também se sente confortável, acha que você está ali pronto para receber determinada notícia e vai seguindo E pelo uma caminho coisa, dos termos técnicos, né? uma coisa que eu também percebo, que é o seguinte, a gente é paciente nesse momento, a gente não é médico. E as pessoas querem discutir conduta. O que você acha que eu tô pensando em fazer tal coisa para você? Tô pensando... É claro que a gente tem que pensar na autonomia do paciente, naquela questão que o paciente tem direito de escolher. E se a gente sabe do que a gente está falando, fica mais fácil fazer as escolhas. Mas no momento em que você está com dispneia, passando mal, desconfortável, você tem que fazer um caso clínico de você mesmo para discutir conduta. Isso acontece com você? Aconteceu nesse momento? Aconteceu e foi até divertido, porque são todos amigos, né? Então, e aí um falou, não, olha, de repente quando eu me vi, tinha a equipe que estava cuidando de mim, todos amigos, todos muito envolvidos, um infectologista, que é o Paulo Feijó, e a assistente dele, a Halim Barkawi, o Cossenza, o Alexandre Cossenza, que é a rotina lá, lá do CTI, lá do Samaritano, o meu irmão, meu sócio, o Márcio Niemeyer, que é paliativista, que todos conhecem. Sim. E depois, quando eu acabei ficando mais grave, a minha esposa convidou o Daniel Coutrin, que foi quem assumiu de fato a condução depois, e o André Fávero. Mas todos muito amigos, de eventualmente passar final de semana juntos, de ir numa casa do outro, etc. E eu me lembro claramente o Cossenza chegando para mim e falando, olha, Regis, estou preocupado com você, enfim, você está com muita falta de ar. Isso da terça-feira até o sábado, que foi o dia do sábado para domingo que eu fui entubado, foram aí 5 dias aí de piora clínica importante. E ele chegou, olha, estou querendo fazer o corticoide, mas nem todo mundo tá querendo fazer isso e tal, o que você acha? Enfim, e a dose? Eu falei, Cossenza, pelo amor de Deus, não discute nada comigo, só quero sair daqui respirando. O que você quiser fazer, eu assino embaixo, me dá o papel aí que eu assino. Dá um banho de pipoca, e qualquer coisa, pelo amor de Deus. Quando eu fui, quando começou a pandemia, eu fui convidada a ir para casa trabalhar remotamente nos 2 serviços que eu trabalho, tanto no Pasteur, onde eu coordeno o cuidado paliativo, quanto no INCA, a unidade que me formou, onde eu trabalho há 18 anos. E eu estou remotamente desde então, porque eu sou uma paciente de risco, né? Então, era muito interessante quando começou, não, porque você não pode ficar aqui. Se você se contaminar, a gente vai ter que te entubar. Se a gente te entubar, a gente não sei o quê. E foi todo mundo me apavorando. Aí uma colega do CTI falou assim... É uma ameaça. Eu falei assim para ela, pô, tô tão chateada de ter que sair nesse momento. Aí ela falou assim para mim, pensa do outro jeito. Se você tivesse na emergência e chegasse uma paciente como você com Covid, você ia gostar? Aí eu falei, credo, não. Como assim? Isso então, foi um elogio ou não? Eu já comecei a pensar assim. E já comecei a mandar para todo mundo, tipo, diretivas antecipadas, sabe? Gente, se eu tiver esse troço, bota tudo que tiver experimental, não tem problema. Agora, se nada estiver dando certo, cuidem de mim, porque eu preciso ser cuidada até o final. Então, você fica pirrado. Eu queria saber o seguinte, aí você ainda estava na semi-intensiva. Como é que foi ir para o seu CTI, cara? Foi muito engraçado, porque nessa piora, eu com muita falta de ar, aliás, não tive sensação na vida mais difícil do que você ter a falta de ar. Eu conheci o que é uma prensa abdominal de fato. Imagina. Você respirar, você contrair o seu abdômen, o ar não entrar, e você ter a certeza de que você, momentânea, né, de que você vai morrer. Né? Então, naquele momento eu falava assim, não tem jeito, eu vou morrer. E você fica, obviamente, momentos de muita tensão, de muita
de muita tristeza que você sente. Eu lembro que no dia que eu fui para o CTI, foi um momento de maior alegria que eu tive. Imagina, uma pessoa ficar feliz por ir para o CTI. Né? Verdade. Então, É complexo. Eu estava felicíssimo. Você é um lugar... Você ter o Covid, você fica sozinho o tempo todo. Obviamente, você indo para o CTI, você está subindo uma escala no nível de cuidado, no nível de pessoas que estão trabalhando ali para você, e vigilância, né? Então, fiquei satisfeito com aquilo, que sabia que talvez a minha falta de ar fosse, enfim, por algum motivo, fosse ficar resolvida naquela situação. Eu não estava me adaptando à VNI, não me adaptei à VNI. É muito desconfortável. É muito difícil, é muito difícil. E você estressado, você pensando só besteira, tentaram me sedar, mas o nível de estresse que eu estava não permitia que eu tivesse uma sedação adequada e tudo acabou se tornando mais difícil. E eu me preocupava também, porque todos que estavam cuidando de mim eram meus amigos. Me conhecem há mais de 20 anos. A maioria deles eu conheci antes de ir para o Samaritano, alguns na época da faculdade, outros antes disso. Márcio foi meu colega de colégio, enfim, de primário. Né? Então, e todos envolvidos no meu tratamento. Eu falava, meu Deus, coitado dos meus amigos, porque a angústia que eles estão passando, primeiro, que estão cuidando de um médico que trabalha com eles, segundo, estão cuidando de um amigo que, enfim, eles gostam muito. E é muito difícil quando você está envolvido emocionalmente. É muito complexo. Você gosta muito, é muito difícil. É muito, muito complexo. O grau de estresse que eu devo ter-los feito passar, eu não consigo imaginar. Conhecendo alguns deles, eu acho que eles vão dizer assim, nada que depois da pandemia um chopp não resolva. Isso, exatamente. Não tem. Eu já estou até imaginando. Eu já reservei um dinheiro que eu vou pagar rodadas e rodadas para eles, entendeu? Não tem jeito, isso daí vai acontecer. Deixa eu aproveitar, Regis, e falar para o pessoal que está assistindo. Quem tiver interesse em mandar perguntas, a gente vai responder no final da live. Por favor. Tá, gente? Mas aí me conta. Aí você foi para lá. Fui para lá. Foi pra lá. A partir desse momento, acho que a sedação acabou funcionando melhor. Eu já não lembro mais de nada, porque eu fui para lá, acho que na sexta-feira à noite, e no sábado, já não lembro mais de nada, foi o dia que eu tive uma piora significativa e acabei evoluindo com intubação. Intubação, e aí ceda um pouquinho mais, ganho um pouquinho de nora, etc. Mas eu lembro da sexta-feira, quando eu estava nessa transição da SEMI para o CTI, em que eu tive a certeza de que eu ia morrer, porque eu falei, não, vou entrar, por ser intensivista e um pouco fatalista também. Eu falei, sempre. Não, vou ser entubado, vai começar uma noradrenalina, uma amina vasoativa, meu rim vai fechar, ferrar meu rim, diálise, vou dialisar, e vou morrer. E não tenho dúvida disso. Então, e frente a isso, frente a esse estresse, frente a esse desespero, eu mandei uma mensagem para minha esposa, olha só, cuida das crianças e liga para a corretora de seguros, esse aqui é o telefone dela, tem um seguro de vida e que você pode usar. Não sei se a gente conversou sobre isso de uma forma séria, porque a gente, no início da pandemia, a gente tinha conversado sobre isso, mas foi de uma forma superficial, meio que, tomara que não aconteça nada, tal, mas vamos falar sobre isso, né? Aí falamos um pouco sobre o que cada um poderia acessar se ficasse sozinho cuidando dos filhos. Mas eu me lembro claramente de que eu mandei essa mensagem para ela e mandei contato da pessoa. E fui para o CTI e tiraram meu celular. Coitadinha. Eu fico imaginando o que me passou na cabeça dela. Imagino. Porque assim, a gente, por mais que a gente ache que isso é organizado para isso, quer dizer, claro que tem pessoas muito mais organizadas, mas eu não sei, por exemplo, eu fiz bioética, faço cuidado paliativo há 18 anos, falo de testamento vital pra caramba com todo mundo, dou aula para os meus residentes, mostro vários testamentos vitais, mostro várias eletivas antecipadas. Você tem o seu? Eu não tenho o meu. Nada!
Não tem. Nada. Isso, Não entre tem. outras coisas. Nós, médicos, eu faço consultório. E aí, o tempo todo fazendo check-up das pessoas, prevenção, etc. Puxando a orelha dos colegas que trabalham comigo, porque não fazem. Pergunta se eu faço. Não faz. Enfim, é uma coisa. Não fiz testamento vital, não check-up. Só sobre muita pressão. A gente sempre fica numa zona de segurança porque você está ali envolvido com a situação, então você acha que em 2 segundos você vai resolver aquilo no momento que você precisar. Isso. Mas você está fazendo de uma forma, enfim, um pouco diferente daquilo que você apregou. Já tem gente puxando minha orelha que eu tenho que ter um testamento vital. Eu vou fazer, gente. Vou fazer. Tem um colega dizendo que está na 3ª versão, o outro já fez, já mudou 8 vezes. Porque a vida da gente vai mudando, a gente vai mudando de ideia, né? A gente vai mudando de várias coisas. Então, é difícil. E nesse momento, você pensou que ia morrer. E aí, entubaram você e sedaram. Óbvio que no momento que você ficou entubado e sedado, você não deve se lembrar de muita coisa. Ou você se lembra de alguma coisa? Não, eu lembro depois. Que se lembram. Eu lembro depois, no dia que eu acordei, quem estava do meu lado era o Márcio. E aí a gente não desperta assim igual filme, né? Desperta, sai rindo. Mas logo em seguida ele veio me contar uma situação que foi muito engraçada, que quem se estubou fui eu, né? No momento que a sedação, não sei, subiu, desceu. Eu fiquei sabendo dessa história. Que você tinha se estubado. Eu já era uma pessoa, antes de ser entubado, já era uma pessoa quase impossível de ser sedada. Não sei se em algum momento eu acabei superficializando, tirei o tubo e deitei de lado e dormi com um tubo como se fosse um tubo de pelúcia, assim, de pelúcia. Abraçadinho no tubo. Abraçadinho com o tubo. E, obviamente, como eles são meus amigos, obviamente... Resolveram não entubar você de novo. Não me entubaram e depois que ficou tudo bem, obviamente, falaram, olha, a gente vai contar para todo mundo como é que pode, você e tal, ficaram caçoando de mim. Provavelmente alguém tirou uma foto, que ainda não tinha. Sim. Tiraram a foto. Mas essa parte foi divertida. Mas o que chama a atenção, a gente falou anteriormente sobre espiritualidade, na NCP do Rio, e uma coisa que foi mágica, foi uma experiência maravilhosa, e que a partir do momento que eu comecei a ficar muito mal, a coisa não começou a dar muito certo, muitos amigos, pessoas que eu não vejo há séculos, minha esposa contactou N pessoas, foi contactada por várias pessoas e montou-se alguns grupos de oração. Um desses grupos, um grupo muito grande, mais de 200 pessoas, estava sendo coordenado por uma pessoa que não é médica e que estava escrevendo as orações, e eu já estava entubado há 48 horas praticamente, e nesse dia essa pessoa escreveu uma oração e que era a oração para que eu me estubasse. Aí você foi lá e tuf. Foi na hora da oração. Incrível, na hora da oração. Todo mundo rezando por aquilo, eu fui lá, ouvi, né? Chegou meus ouvidos, falei, já que é para fazer, vamos fazer. Vamos fazer. E aí, minha esposa, inclusive, recebeu ligações, não conseguiu atender, porque estava lá no momento lá da prece, e não percebeu que tudo aquilo tinha surtido efeito. Me diz foi uma maravilha. Algum momento você ficou constrangido estando internado? Em algum momento? Você se sentiu constrangido? Sim. Como foi? Como foi isso? Todos os enfermeiros, técnicos... eu estava internado no pico da doença, né? Um hospital cheio, criando-se unidades, como hospitais no mundo inteiro. Abrindo-se leitos, abrindo-se aulas. Abrindo-se leitos, sim. Em outros hospitais, abriu-se leitos no centro cirúrgico. No nosso, não. A gente conseguiu, caindo no movimento da unidade clínica, a gente começou a transformar em unidades mais complexas e o CTI migrando para as unidades mais próximas e tudo. Então, o hospital absolutamente abarrotado.
as pessoas trabalhando hora extra, etc, etc, etc. E eu estava lá no CTI e eu estava absolutamente constipado. Você imagina a Certo. situação em que o dia que as coisas vão começar a funcionar, você começar a evacuar na fralda, etc. É. Inicialmente eu fiquei absolutamente constrangido, pessoas que eu conhecia, eu dando um trabalho enorme para as pessoas, e em algum momento alguém chegou, doutor, fica tranquilo, nós estamos todos aqui orando para você. A minha família está orando para você. Que E legal. para mim é um prazer ver que você está começando a voltar ao normal. Esse detalhe que era algo que estava faltando ser resolvido está sendo resolvido. Então, não fique chateado, não fique envergonhado, mas estamos aqui para isso. E toda vez que eu os chamava, eles vinham com um sorriso no rosto. Então, isso me ensinou muito, sabe? Você passar para o outro lado, como um amigo meu brinca, passar para o outro lado da seringa, É isso aí. é extremamente educativo. Você perceber como essas pessoas trabalham, e trabalham um trabalho físico, um trabalho exaustivo, elas estão lá trabalhando, vão de um emprego para o outro. Sabe, é um momento que você enaltece ainda mais o trabalho dessas pessoas, desde os técnicos de enfermagem, desde os fisioterapeutas que vinham fazer a VNI e eu não conseguia me adaptar, e daqui a pouco eles voltavam e ajeitavam a máscara, etc. Eu extremamente miopático, não conseguia levantar o braço. Enfim, era uma coisa assim absolutamente enriquecedora. Como não deixa de ser um grande laboratório, isso daí para a prática da gente. Sim, Né? sim. Quando você tem uma colega que queria saber se você pudesse voltar no tempo, você teria pedido para ser entubado antes? Ou não? Olha, não, acho que você pedir para ser entubado é muito complicado. Até porque no início da pandemia, a gente tinha a noção de que a intubação precoce não gerava resultados tão positivos, etc. Uhum. E a maioria das pessoas que eu conhecia saíram muito bem com ventilação não invasiva. Não sei, eu não teria como pedir algo diferente do que foi feito, porque eles fizeram tudo o que podia ser feito. Eles tentaram até o limite, tentaram me sedar e não conseguia sedar. Talvez se eu conseguisse ficar um pouco sedado e um pouco mais entregue a uma ventilação não invasiva, eu conseguisse, de fato, não precisar ficar nem bem. ser entubado. Mas acho que eu faria a mesma coisa com um paciente meu, acho que não faria. Eu acho que quando a gente está do outro lado, a gente percebe coisas de uma forma bastante diferente, né? A gente acaba se colocando mais na mão das pessoas. E a gente que é médico, né, profissional de saúde no geral, que está acostumado a ter tudo em rédea, está todo muito cuidando das suas coisas, né? A gente está com tudo sob controle, a gente acha que tem o controle das coisas. É muito complicado, né? É muito complicado, porque quando a gente se vê não podendo tomar as decisões específicas e não podendo se cuidar, o autocuidado, acho que perder o autocuidado é muito complicado para uma pessoa. Marcante. No geral, e para um profissional de saúde, imagino que bastante, né? A equipe deve ter ficado bastante mobilizada, eu imagino, né? Que bom que você é uma pessoa querida no seu hospital, então não tinha injeção a mais, não tinha punção a mais. Mas, assim, eu vou te dizer que é surpreendente. Você está no dia a dia, você está trabalhando muito, você está correndo atrás, enfim. Você não percebe. E aquela troca de carinho acontece de uma forma rápida, superficial, etc. Quando você tem um evento como esse, as pessoas exteriorizam o carinho que tem por você, a preocupação que tem por você. Isso daí se tornou uma avalanche, uma coisa tão grandiosa, e que depois as pessoas foram me contando.
que eu não acredito. Eu falo, meu Deus, como assim? O que eu fiz para merecer isso tudo? Tanta manifestação de solidariedade e de amor, né? Que, enfim, eu me senti tão feliz, Cris, que eu vou te dizer, passar por uma situação como essa que eu passei foi, além de ser enriquecedor do seu ponto de vista prático, como médico, etc., foi extremamente enriquecedor do ponto de vista humano e espiritual também, né? Então, eu acho que obviamente, estou aqui na minha casa, no conforto da minha casa hoje, muito bem, já trabalhando, falando isso de uma forma confortável, mas eu me sinto privilegiado por ter passado por isso tudo e ter passado com saúde, né? Estando agora com saúde, tendo uma superação muito boa. Foi fantástico. Uma pergunta que eu queria te fazer, que vai mais ou menos no que você está me falando, queria saber o que mudou, essa situação mudou na vida do Dr. Regis e o que mudou na vida do Regis. Cris, é possível nesse momento separar um do outro. Isso é uma coisa que é fruto de uma preocupação constante minha, né? Hoje eu me vejo muito mais preocupado com essa parte humana das relações, seja em casa, seja na vida profissional. A brevidade da vida, ela se exteriorizou de uma forma muito, muito marcante para mim, e a gente tem uma tendência, o ser humano tem a tendência de esquecer aquilo que a gente passa, né? Então, aquilo de ruim que passa, a gente acaba lembrando mais dos momentos bons. Então, para te dar um exemplo, a gente foi para uma casa que a família da minha esposa tem lá na região dos Lagos, e a gente passou o final de semana prévio à minha internação lá, foi uma coisa maravilhosa. Uhum. Eu voltei para essa casa no final de semana passado, e nesse momento eu olhei num armário que tem lá uma muda de roupa, que eu nunca tinha deixado lá. Eu tinha deixado essa muda de roupa para o final de semana seguinte, porque eu tinha ido. Caramba. Nesse final de semana seguinte, era o final de semana que eu estava entubado. Então, isso me ensinou. Quando eu olhei isso, eu fiquei emocionadíssimo. Eu falei, olha, se a gente não aproveitar hoje o que a gente tem de melhor, o que a gente tem na nossa mão, se a gente ficar fazendo planejamentos, porque no futuro eu vou ter dinheiro, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Olha, eu vivi isso na prática. Eu podia estar morto, eu podia não estar mais aqui, eu podia estar inválido, podia estar o que quer que seja ainda no hospital, né? Uhum. Como alguns colegas, alguns pacientes continuam no hospital. Sim. Então, o ensinamento que eu tive gente, aproveita o que você tem hoje. Você chegou cansado de um plantão, você está extenuado de trabalho, um amigo querido seu te chamou para tomar um chopp, vá interagir, vá, enfim, ganhar um pouco dessa energia, porque isso é o que vale a pena. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para ser feliz, está aqui para cuidar da família e para ter a nossa profissão, mas de uma forma saudável, que ela não atrapalhe todo o resto, porque a nossa profissão é maravilhosa, é linda, mas ela é inebriante. Você acaba sendo seduzido e quando você olha, você só está fazendo coisas da sua profissão. Sim. Você está respirando sua profissão 24 horas por dia. E se você deixar, você vai. E acaba a sua vida. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com meu marido. Meu marido é acupunturista, trabalha com a questão da medicina tradicional chinesa. Ele fala, não adianta ter para não poder usar. Não adianta ter e não aproveitar. Não adianta você cuidar do outro e não cuidar de você. Não adianta nada disso. Então, assim, a gente fica realmente viciado, inebriado. Aquilo ali é suficiente. A gente vai falando daquilo 24 horas. Então, é muito difícil a gente, às vezes, perceber que isso adoece também, né? Esse excesso de trabalho, esse excesso de estresse. Eu tenho tempo para ir para o hospital, mas eu não tenho tempo para sair para tomar chopp com os amigos.
Eu tenho tempo para ir para o consultório, mas eu não tenho tempo de levar os filhos no parque, ou sei lá, para andar de bicicleta na lagoa, enfim. É muito complicado isso, né? Então, exatamente. A gente precisa, aos poucos, e tentando equilibrar. Eu acho que o caminho do meio é sempre o melhor caminho de verdade, né? Assim, Mais da dúvida. E o problema como você... é a gente conseguir andar no caminho do meio. É difícil, Cris, porque eu tenho conversado muito com as pessoas e tenho escolhido amigos que são espiritualizados, pessoas que eu considero super equilibradas, e tenho conversado sobre esse assunto. É uma coisa que eu tenho medo de passar por isso tudo, e isso daí eu estendo a todos que estão passando pela pandemia, seja pessoas da área da saúde, pessoas que não são, mas que estão aí enfurnados em casa, 90 dias, 120 dias, sem sair de casa. O que a gente vai retirar disso tudo, né? Então, é uma coisa que é marcante na nossa vida, que nenhum de nós viveu, nossos pais não vivenciaram isso, Sim, nossos avós possivelmente também não. Uhum. O que a gente vai retirar disso daí, né? Para a gente melhorar a nossa vida, para a gente humanizar a nossa vida, para a gente ter um dia a dia mais rico. Olha, a gente começa a pensar, a gente tem 1 milhão de fórmulas, mas daqui a pouco a vida começa a voltar, os boletos começam a chegar, as oportunidades de trabalho começam a surgir, e você, quando olha, você está envolvido de novo com aquilo. E tenho conversado com as pessoas e eles me falam que isso é muito comum. Pessoas que passam por eventos traumáticos e que falam, agora eu vou ser uma outra pessoa, vou mudar de vida, etc. E daqui a um ano e meio, não acontece. Uma preocupação minha diária é de mudar alguns aspectos da minha vida para uma versão positiva, mais positivista, mais humana do Regis, mais, enfim, mais amorosa, enfim. E a gente talvez... que às vezes a gente faz cuidado paliativo, né? E a gente fala muito dessa questão do viver hoje, de tudo bem, você tem que planejar o amanhã também, óbvio, mas você tem que viver o hoje, aproveitar o hoje, a vida é curta, né? Coisas podem acontecer, não deixe para dizer para uma pessoa que você sente falta dela, que você a ama, antes, vou falar depois, né? Depois pode não acontecer. Fazer as pazes com aquela amiga que você brigou do nada, fazer as pazes com aquele irmão, enfim. E aí, de repente, alguma coisa acontece e já era. Então, assim, a gente faz cuidado paliativo, trabalha muito com isso, com esses resgates, né? Mas ao mesmo tempo que a gente trabalha com isso, a gente também não tem facilidade de fazer isso na nossa vida. Eu, pelo menos, não tenho fazer na minha. Como você mesmo falou ainda há pouco, Cris, se a gente tem uma família complexa, que vai dar muito trabalho sob todos os pontos de vista, como é que você vai conseguir estar ali plenamente se você não está cuidando de si mesmo? Né? Se você não está indo, como é que você vai estar lá se você está deprimido, se você está chateado, se você está, enfim, com dor, enfim, não está se cuidando, de fato? Você tem que se cuidar, você tem que estar bem para poder cuidar do outro. Isso daí é fundamental. Acho que nunca ficou tão claro para mim que esse tipo de situação é óbvia, né? Mas a gente fala sobre isso sempre, mas a gente fala para os outros, mas muitas vezes a gente não faz isso. Não consegue. É como a minha avó dizia que era casa de ferreiro, espeto de pau. É por aí. A minha avó dizia isso. É por aí. E aí eu acho que é por aí. Então, assim, quando a gente faz cuidado paliativo, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que aprender. E transformar isso num trabalho diário. Se cuidar para se transformar no melhor possível para a gente, para nossa família, para aquelas pessoas que a gente cuida, né? E para estar inteiro para esse cuidado, porque a gente precisa estar inteiro. E também para que a gente possa viver a vida que a gente diz que é tão curta e que a gente quer tanto que os nossos pacientes valorizem, né? E que a gente também tem que valorizar. Tá todo mundo enlouquecendo, dizendo que faltam 5 minutos. Todo mundo não. Só a Lu. Que eu pedi para ela me avisar. Porque eu falo um pouco demais. E eu sei que você tem muita coisa para contar. Então eu falei, quando faltar 5 minutos, me avisa.
Porque o negócio aqui desliga de repente. Né? Ah, tá. Então, se tiver alguma pergunta de alguém que queira. Tem um colega que quer saber se você está vendendo IgG, porque ele é anestesista, já entubou um monte e ainda não positivou, nem tem nada, ainda está negativo. Mas maravilha. acho que o aprendizado da experiência você já passou, né? Aquela questão da intubação, se você teria pedido para ser intubado antes, como é que a espiritualidade interfere nesse processo, você também já falou. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas. E, assim, é muito bom ver você de volta, falando com a fala plena, respirando bem, sem estar entrecortado. Voz alta? Voz alta. Eu vi outros momentos dessa fala que angustiaram bastante aos colegas que estão convivendo mais com você. E agradecer para a sua disponibilidade de estar aqui, falar com a gente. Eu acho que a primeira live da NCP nacional precisava ser um tema que mexesse com a gente, que tirasse a gente do status quo, sabe? A gente fala muito de muitos temas, mas quando a gente vive o que a gente fala na nossa pele, eu acho que é muito diferente. Eu acho que a experiência que você tem para trazer com essa fala é muito rica. Então, eu queria muito te agradecer, queria agradecer a todos os colegas que estão presentes, todo mundo que está aí, que está torcendo por você, né? A gente sabe que você está recuperado, graças a Deus. Então, todo mundo que está no front, se cuidem, se preservem. Vai passar, a gente sabe que isso já está passando, né? E a gente vai precisar estar o mais forte possível quando isso tudo acabar, porque a gente vai precisar continuar no front, vai precisar continuar cuidando do que está vindo por aí. Então, melhor que a gente se Deus quiser. Se Deus quiser, isso que é importante. Gente, alguém tem mais alguma pergunta no último minutinho? Acho que não. Então, Regis, muito obrigado, meu amigo. Obrigado. A gente vai se falando, a gente está trabalhando junto agora na NCP e a gente vai fazer muita coisa bacana aqui ainda nesse cuidado paliativo do Rio de Janeiro. Tá certo? Gente, obrigado. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima, Cris. Um beijão. Tchau. Tchau.